Parabéns pelo projeto. Eu sou prova viva, eu vejo eles treinando, se alimentando certinho na academia. Bem, o quadro do Ceará, ele é pós-bariátrico, então ele tem que tomar cuidado um pouco, porque ele tem uma desvitaminose, uma hipovitaminose. Ao mesmo tempo que a gente queria fazer um tratamento para ele perder peso, assim como a Bianca, melhorar a qualidade de vida, no caso dele é um pouco diferente, para ele não entrar naquele catabolismo, né, Júlio? Sim. Que a gente sempre conversou. Porque daí não adianta nada ele perder peso, perder saúde e ficar murcho. Então, ao mesmo tempo, ele tem que fazer musculação para ganhar massa muscular. Musculação pesada. Então, tipo assim, a balança ajuda muito, mas não é o maior parâmetro pra gente, porque ele vai ganhar músculo, e o músculo pesa. Né? Há uma relação de densidade, onde o volume da gordura pesa menos do que o volume do músculo. Para você que está assistindo e não entende a linguagem que eles estão falando, é como se eu fosse uma rola gigante. Eu não posso ficar murcho, eu tenho que ficar cheio de nervo. O que acontece? O homem, por natureza, ele acaba acumulando gordura abdominal e visceral. Então, quando ele perde o peso, o primeiro lugar que ele vai perder é no abdômen também e no tronco, no peito. Tomar cuidado para não ficar assim, depois ter problema postural, né, Júlio? Né, retroversão pélvica, que é a questão da escápula, né? Postural. E a Bianca, quando ela veio que a gente conversou no começo, ela tinha um pouco mais de gordura que toda mulher. Na região lombar e aqui no culote, que elas falam, que acumula mais gordura. Então a gente começou a fazer um tratamento em conjunto aí, todo mundo, né? Com dieta, treino. Com a preocupação da questão do pós-bariátrico dele, né, doutor? Para a galera, de repente, que é pós-bariátrico ou conhece alguém pós-bariátrico, quais são os cuidados numa alimentação ou até numa suplementação que um bariátrico tem que ter, que uma pessoa normal não precisa ter a mesma preocupação? Quando você faz o bypass, igual você fez, você faz ali, né, ligar um intestino no outro, você perde o fator intrínseco. O fator intrínseco é o que faz a absorção de ácido fólico e B12. Por isso que você tem, a primeira vitamina que você vai perder no seu corpo é o complexo B, B12, por isso que você fazia a reposição da citoneurin e do ácido fólico, né? Aí quando você entra num catabolismo muito severo, não só ele também, mas todo mundo, você começa a catabolizar muito cálcio e você começa a tirar o cálcio do osso para jogar no sangue, que é aquele sistema do calcitonina PTH, para não ficar com o osso poroso. Então as vitaminas principais é ácido fólico, B12 e vitamina D. Essa reposição tem que ser feita a vida toda para um pós-bariátrico? A princípio a vida toda. Por isso que é importante o trabalho que vocês, a gente está desenvolvendo na questão da musculação. E quando você fala de musculação, você pega um foco em tudo, né? Então ele faz a alimentação regrada, faz a suplementação de vitamina. Até certo ponto, Júlio, se você conseguir repor isso na alimentação, no treino, na atividade, é possível você não ter que ficar repondo, igual o pessoal faz da injeção da citoneurin, né? Então, até uma dúvida que eu queria tirar, porque vem uns filha da puta encher o saco que eu fico falando da bariátrica, que eu falo dessa reposição. É porque você não sabe, tem uma conversa até nossa, o pessoal metendo pau. Ah, porque vocês não sabem nada sobre a bariátrica faz super bem, faz o caralho que faz. Mas a questão por que aí todo mundo fala, você pode tomar a B12 sublingual, você pode tomar em comprimido. Por que para mim não faz efeito? Tem que ser injeção. Injetável porque a absorção dela, ela é mais rápida, mais garantida e dura mais tempo. Aproveitamento se você tomar, você tem um coto gástrico hoje, né? Uhum. Deve estar na média de 80 ml o seu coto gástrico, que é o básico que a gente faz. No estômago normal tem quanto? Na média de 400. 400. Então o que acontece? Você hoje, você não tem quase nada, porque começa aqui no teu estômago, já vai direto lá. Cerca de 20%. Então, o estômago, para quem não sabe, a bariátrica, ela é feita, vai direto daqui pro estômago, que já é linkado no intestino, que já vai direto pro ânus. Então, se eu ficar de estômago vazio, eu fico com um bafo de cu. E se você come muito, você fica igual um pato, come caga. Come caga. Entendeu? É verdade. Mas não é real, isso dá mau hálito, doutor? Cara, na verdade o mau hálito é por causa da cetogênese. Cetogênese. Não, mas aí é qualquer pessoa em jejum. Né? Que chama de hálito cetônico mesmo, né? Fica com cheiro de hálito de cu é foda, Ele puxa ar por lá e solta aqui. Assim. E aí, lembrando também aqui agora, o doutor falou da Bianca cuidando aí do culote, então fica a dica para as mulheres. Mulheres, não tem que cuidar do culote para não ter um lote de cu, né? Você tá
Eu tô ensinando. Faz todo sentido, velho. É? Muito bom, muito bom. É um lote de 30 por 20. Essa tem que guardar, velho. Essa foi foda. É que eu tenho que falar a linguagem do povo. Às vezes eles ficam falando essas linguagens medicinais, as pessoas não entendem. Linguagem de sinais. De medicinais. Medicina. E aí você vai lá e traduz pra galera no sentido certo. No sentido certo. Esse é Quando você falou, aquele que o pessoal comentou, sai de um problema para criar outro, é que no seu caso, quando a gente conversou no começo, ele tinha aquela síndrome metabólica. Que é que, cara, a grande maioria da população tem. Resistência periférica à insulina, hipogonadismo secundário, esteatose hepática, né? Então isso você tinha uma perda da libido, não só sexual, mas libido no dia a dia, de raciocínio. Então é como se tivesse um carro andando com o freio de mão puxado. Até anda, mas com o freio de mão puxado, devagar, entendeu? Então você tinha que desinflamar o seu corpo primeiro, entendeu? Aí você tem duas opções, mudança de estilo de vida, ou se você tem um problema muito grave, pressão alta, dislipidemia, as pessoas partem para a cirurgia, né? Tem dois tipos de cirurgia, restritiva e desabsortiva. Restritiva, hoje em dia a gente faz o sleeve, que é a gastrectomia vertical, ou coloca o balão gástrico, que é temporário. Eu comi 2 desses. E a desabsortiva, que você faz a ligação ali, igual eu te falei, que é o balão que é o Y de Hooks. Tinha que é pôr um balão da Zeppelin lá para poder emagrecer. O grande problema do balão é o seguinte: quando eu era mais novo, eu passava o balão por endoscopia. A pessoa fica na média de 10 meses com o balão, perde 20 quilos. Por quê? Porque, cara, o estômago está cheio, você não consegue comer, entra num déficit calórico forçado, Obrigado. gasta mais, Voltou a comer. Não fez volta educação. tudo. Então, o que os cirurgiões estavam fazendo? Coloca o balão, porque às vezes a pessoa tem dificuldade em perder 10% do peso corporal para operar. O cara não consegue. Então, faz assim, põe o balão, perde esses 10%, perde os 10%, tira o balão e opera. Então, se deixar, volta Uma ao peso. pergunta que é muito normal. Por que, por exemplo, as pessoas, por exemplo, que nem o XJ, ele precisa perder peso para depois operar? Por que não operar com o peso dele? É uma questão de dose de anestésico, de sedação, ou é uma regra? Tem que perder peso para depois operar a bariátrica? Quando você faz uma avaliação cardiológica, óbvio que você vai operar, você tem que passar no cardiologista, no pneumologista, no anestesista. Estudos mostram que se você perder de 5 a 10% para você fazer uma cirurgia, você diminui o risco cardiovascular muito grande. Então você otimiza o seu metabolismo, tanto na parte vascular, tanto na parte cardiológica, a parte metabólica. Que você não tem um infarto. Para não ter um problema. cirurgia. Por quê? Toda cirurgia tem um risco, mas você operar um obeso, você tem um risco maior de trombose, evento tromboembólico, de ter um AVC, de ter um infarto, uma sobrecarga ventricular no coração. Então, por isso que quando você operou, você usou meia? Usei. Usou meia para evitar trombose. Você usou Clexane, aquela injeçãozinha anticoagulante para não dar trombose. Não, mas acho que essa injeção eu tomei antes de operar. Mas tem pacientes, quando é muito grave, usa depois também. Eu usei na Não, Covid. depois não. Na Covid tem que usar também. Para evitar eventos tromboembólicos. Não tem embolia, entendeu? Esse é o grande problema. Pronto. E tem também segmento com psicólogo. Eu tive um caso de uma paciente que operou, foi no hospital com dor abdominal, que soltou os pontos tudo porque ela bateu no liquidificador uma pizza e comeu. Puf, distendeu o abdômen, abriu os pontos, teve que operar. Você vê como é que é a mente, cara? É a Cara, mente. qual é o sabor que tem uma pizza batida no liquidificador? Mas é uma coisa assim, é uma pessoa que precisa de um tratamento Tem psicológico. cara que rouba, sabe como lá, quando eu operei na turma, né, que a gente operou numa turma lá. Os caras tomavam leite condensado, velho. Pra poder Porque vai, desce. né? Porque desce, o leitinho condensado desce. Os caras tomavam um bico de leite condensado. Ou seja, o cara ele se auto-sabota o tempo todo. A mente é complicado. E você sabe que depois de começar a treinar, semana que vem eu tenho até a consulta com o psiquiatra, eu quero conversar com ele, fazer exames também, para saber se eu já posso começar a diminuir os remédios de depressão. Hoje você toma o quê? Eu tomo carbolítio e o Brintelix. Principalmente o lítio, ele é bem forte. O lítio, quando ele fez o exame, O Rexulti ele tinha uma prolactina alta. E eu fui investigar, eu falei, que remédio você toma? O carbonato de lítio, que é para distúrbio bipolar, ele aumenta a prolactina. Isso também gera um problema com isso. Mexe com a libido. Então, quando você fala desse tratamento de cirurgia bariátrica, não é só ir lá operar. Tem que ter um tratamento multidisciplinar. Entendeu? Assim como o uso das injeções, tipo Ozempic, Mounjaro, ou não?